Boa tarde. É um prazer estar novamente aqui com vocês, conversando mais um pouquinho sobre reforma protestante, especialmente sobre a reforma no Brasil. Nós falamos ontem que Brasil foi descoberto apenas 17 anos antes da reforma protestante. Então, quando o Brasil foi descoberto, o mundo está em evolução. O mundo está descobrindo novas ideias, com o Renascimento, com o humanismo, com a imprensa de Gutenberg. E agora se percebe que se pode voltar às fontes, que se pode entender o que a Bíblia diz, porque a Bíblia agora não está apenas em latim. Agora se tem a possibilidade de ler a Bíblia na língua do povo. Lutero faz isso, Lefebvre, como eu disse ontem, na França faz isso, e Wycliffe lá na Inglaterra também. Então nós temos as Bíblias na língua do povo, para o povo poder entender. A mesma tela que eu comecei ontem, eu começo hoje, porque tem tudo a ver. Século XVI, Brasil. Aliás, 1500 redondo, os alunos sabem, ainda é século XV. 1501 já é século XVI. Por uma fatalidade dessas que desce do além, o século que viu Colombo, eu coloco e Cabral, né? Nosso descobridor, viu Gutenberg também. Então, agora nós temos a possibilidade de existir como país. O país é descoberto e a nação brasileira começa a dar seus primeiros passos. Pode passar. O Brasil ele é descoberto simultaneamente com esse movimento da reforma, mas tem uma diferença essencial nos descobrimentos. Por exemplo, quando a gente pensa nos Estados Unidos, quando a gente pensa no Brasil, quando a gente faz comparação nessas duas formas de colonização. Os Estados Unidos se formam no espírito do protestantismo, o Brasil e a América Latina se formam no espírito da contra-reforma promovida por Portugal e Espanha. Portugal e Espanha eram e continuam, né, sendo países bem católicos que não vão aceitar, que vão combater as ideias da reforma. As consequências da reforma, disse Celso Ming, um articulista, ele falou assim: quando você pensa em reforma no Brasil, você não consegue enxergar essa reforma do jeito que aconteceu na Alemanha, do jeito que aconteceu na Suíça, do jeito que aconteceu em outros lugares. Mas aqui não aconteceu. Eu falei, essa palestra vai ser fácil para eu fazer. Eu vou chegar lá na frente e eu vou dizer o seguinte: as consequências da reforma no Brasil, pelo menos imediatas, não existiram. Eu vou dar meia volta e vou sentar. O que aconteceu no Brasil por conta da reforma? Nada. Imediatamente, nada aconteceu. Se a gente pensa hoje, a gente pode enxergar focos, igrejas formadas, missões, missionários, uma população que já se manifesta evangélica, que já cresce, mas imediatamente a reforma, nada aconteceu. As consequências da reforma sobre a formação do Brasil têm de ser procurada pelo avesso. Vamos entender um pouquinho o que Celso Ming quer dizer com isso. Por que pelo avesso? Se nós voltamos, então, à essência dessa nossa formação, nós temos que ver que, na realidade, o Brasil ele vai fornecer matérias-primas. Ele vai fornecer o açúcar, ele vai fornecer o tabaco, ele vai fornecer os minerais preciosos, o diamante, o algodão, café, nada mais do que isso.
uma organização puramente produtora e mercantil, constitui-se a colônia brasileira. Essa foto, vocês podem ver alguma diferença aí. Nós temos a foto de uma celebração do Dia de Ações de Graça, primeira celebração do Dia de Ações de Graça nos Estados Unidos e a celebração da primeira missa no Brasil. Qual a diferença que nós notamos? Alguém viu alguma diferença? Alguém quer tentar dar uma ideia? Qual foi a diferença? O que tem de diferente essas duas imagens? De cara que você olha. Pode gritar aí que a gente escuta. Hã? Não tem cruz. Mais alguma? Gente, olha as pessoas. Exatamente, a família. Aqui a gente vê a mãe com o filhinho no berço, ali no, né? A criança pequena, e aqui não tem família, não tem as mulheres, talvez as mulheres indígenas mais para cá, mas foram os portugueses homens que vão vir para cá para colonizar o Brasil, enquanto que nos Estados Unidos eles estão fugindo da perseguição, os puritanos, que fogem da perseguição religiosa na Inglaterra, e eles querem um país que eles possam ter liberdade para desenvolver sua fé. Esse país, Estados Unidos, ele já nasce um país protestante. Ele já nasce um país de formação puritana, de crença nos postulados da reforma. E aí já se dedica também à família. Nós vemos a presença dos índios, tanto lá quanto cá. Nós vemos aqui diferente a presença da cruz, mais assim um tipo de ritual. E lá nos parece mais como se fosse uma igreja reunida, mesmo que no campo. Então, é diferente o modo de colonização. A colonização que vai para a América do Norte, para os Estados Unidos, vai querendo colonizar, querendo habitar, querendo morar. Quem vem para o Brasil, vocês sabem disso, quer explorar as riquezas do Brasil e se enriquecer, e tanto importa o que aconteça aqui no país. Vamos passar. A cruz de Cristo, instituída pelo rei Dom Dinis, a cruz que vocês viram lá no navio, ela era um símbolo que indicava o cristianismo levado pelos navegadores para os povos pagãos. Então, os navios sempre portavam essa cruz, a cruz de Cristo. E ela significava o poder da Igreja Católica contra os infiéis e a heresia. Nós falamos ontem um pouco da cruz que era erguida pelo vendedor de indulgências. E que ele dizia que aquela cruz tinha mais poder que a cruz de Cristo. E aqui, essa cruz, ela é levada naquela época de Idade Média, na época das cruzadas. E é uma cruz que não vai pregar boas novas. É uma cruz que não vai levar nada de bom. Ela vai para combater, para guerrear, para matar. Em nome de Deus, quantas atrocidades já foram cometidas. Em nome de Deus, em nome da fé. A cruz dos descobrimentos era uma forma de honrar a ordem de Cristo, uma instituição religiosa que contribuía financeiramente com as grandes navegações. Continuando, a conquista do Novo Mundo era vista como uma continuidade da guerra de reconquista contra os mouros. Portugal, Espanha, tinham guerreado contra os mouros ali na Península Ibérica. E agora eles continuam nesse espírito de guerrear e de reconquistar e propagar esta fé cristã. Os papas, na época das cruzadas, eles se serviram dessa guerra de cruzadas como uma indulgência também.
Nós falamos ontem, a indulgência era a compra de perdão de pecado, e o Papa usa nas cruzadas medievais. Olha, quem sair daqui e for guerrear, vai ter esse perdão do pecado. Você vai lá, você liberta Jerusalém, você mata e você tem perdão do seu pecado. Você consegue remissão total dos pecados. Então o povo queria mesmo ir lá guerrear. E agora aqui continua. Vocês vão, com a cruz de Cristo, promover a conversão das populações das terras descobertas. A coroa tinha um patronato real. Porque naquela época, a igreja, o Papa, tinha que reconhecer que aquela terra pertencia àquele país. O rei da França, por exemplo, ele fica indignado com o Tratado de Tordesilhas. Que tratado é esse? Que divide só entre Espanha e Portugal. Por que o resto ficou de fora? Eu quero ver esse testamento de Adão, ele fala. Eu quero ver isso. Porque, na realidade, é um acordo que faz Estado e Igreja, em troca desse reconhecimento de direito de conquista, Papa concede, mas o Estado tem a obrigação de promover a conversão. Então, a igreja colonial, ela promovia, ela tinha essa manutenção pela coroa, ela era mantida pela coroa. A descoberta e colonização do Brasil é um empreendimento conjunto do Estado português e da Igreja Católica, no qual a coroa desempenhou o papel predominante. O Estado forneceu os navios, custeou as despesas, construiu as igrejas e pagou o clero, mas também teve o direito de nomear bispos, recolher dízimos, aprovar documentos, interferir em quase todas as áreas da igreja. A igreja está começando a perder poder, porque agora o Estado pode nomear seus bispos. A Bíblia, em 1546, esse concílio de Trento, ele vai redefinir. Então, é o espírito da contra-reforma, é o que nós temos aqui no Brasil. Não é a reforma, é a contra-reforma, ou a reforma católica, que ela é feita para combater as ideias da reforma. E esse tribunal, esse concílio de Trento, vai retomar o tribunal do Santo Ofício, que é a Inquisição. E vai também retomar o INDEX, que é o Índice de Livros Proibidos da Fé. E vai incentivar a catequese do povo do Novo Mundo, vai criar novas ordens religiosas, entre elas a Companhia de Jesus, porque não sei se vocês lembram, ontem eu disse dos monges que viviam nos mosteiros, e eu falei dos franciscanos que ficavam andando pelas vilas. Então, esses franciscanos vêm, porque eles não estão retidos nos mosteiros, mas uma ordem criada especialmente para isso, vai ser a ordem da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Eles vão vir, então, para catequizar. Eles vão fazer muita coisa, né? Vão reformar, instituir seminários, universidades, vão suprimir abusos envolvendo as indulgências e vão adotar a Vulgata Latina. Então, vocês veem que continua. É a Vulgata Latina que deve ser adotada como tradução oficial da Bíblia. Mas é o latim que deve ser a tradução oficial da Bíblia para povos que não conhecem aquela língua? Será que vai haver essa facilidade? Vamos prosseguir. Então, essa Companhia de Jesus é a mais importante companhia religiosa que é criada nesse período. O fundador é Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, os membros, não viveriam aquela vida monástica, cumprindo todas aquelas liturgias, né? Eles vão acrescentar aqueles votos de pobreza, castidade e obediência, o voto de estar a serviço do Papa. Pode passar. Olha o que Inácio de Loyola falou. Eu acredito que o branco que eu vejo é negro, se a hierarquia da igreja assim o tiver determinado.
Isso é forte, gente. Eu estou vendo branco. Mas a igreja falou que é negro, então é negro. Então eu não estou vendo tudo aquilo que Lutero fala, eu não posso ir contra a minha consciência. Inácio de Loyola falou, sem problema nenhum, eu vou contra a minha consciência, eu vou contra o que eu estou vendo, meus olhos estão me enganando, porque se o branco que eu vejo é negro, se a hierarquia disser que é negro, assim eu creio. Podemos passar. Em 1549, vão desembarcar no Brasil os padres, que vão catequizar os povos indígenas. Eles chegam com o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, e o superior é o padre Manuel da Nóbrega. É interessante que eles vêm evangelizar os índios, e eles catequizam, e eles ensinam o índio a ler. E eles criam até cartilhas, e eles ensinam a Bíblia também para os índios, eles ensinam o Evangelho também para os índios. Mas uma coisa interessante, que naquela época, os índios estavam sendo catequizados, mas as mulheres não sabiam ler. E um índio, se dirige ao padre Manuel da Nóbrega e pede para que ele ensine sua esposa. Porque na concepção do indígena, a esposa tinha valor e precisava também aprender a ler. Então ele pede, eu quero que a minha esposa também aprenda. Enquanto que a própria mulher branca, a própria mulher do português, a própria mulher brasileira não tinha essa oportunidade de aprender a ler. O catolicismo na colônia. Então, essas medidas vão reforçando o catolicismo frente ao protestantismo e é marcado pela missa em latim, pelas procissões, pela veneração dos santos, pela devoção às almas no purgatório e pelas indulgências. Há um sincretismo religioso no Brasil. Pode passar que eu vou mostrar aqui os povos, as raças, e nós vamos falar como cada raça dessa vai trazer uma religião. Nós temos o branco, o português, que traz o catolicismo, que é a religião oficial do país. Temos o índio, com seu animismo. O que é animismo? Tudo tem alma. Então, para o indígena, o sol, a árvore, o sol era o Deus, a árvore tinha alma. Então, acredita que as forças da natureza são muito importantes. Então, há procissões, a veneração aos santos com o catolicismo, com o animismo, que era chamado de coisa de pagão, de gente selvagem, e vem os escravos. E com o escravo, a superstição, coisa do demônio. Então, eles vão dizer, olha, vocês estão falando de coisas de demônio aí. Vocês estão invocando demônios. A mistura acontece no povo, e acontece na mente, e acontece na religiosidade brasileira. Uma coisa que eu quero destacar é a questão da palavra religião. Quando se declara que a religião oficial é a religião católica, é o erro que nós vemos aí. Nós temos 10 ou 11, segundo alguns autores, religiões mundiais. 10 ou 11. Nós temos hinduísmo, jainismo, sikhismo, taoísmo, shintoísmo, confucionismo, nós temos o budismo, e islamismo, judaísmo, são essas as religiões. E temos o cristianismo. Então, a religião oficial não é protestantismo. A religião oficial não é nenhuma denominação evangélica. A religião é cristã, é cristianismo, essa é a religião. Aí está se pegando a parte e como um todo. Então, na realidade, o catolicismo é uma denominação dentro da religião cristã, o protestantismo é uma denominação, é uma igreja dentro da religião cristã. Podemos passar. A França e a Holanda, nós tivemos algumas invasões, vocês sabem disso, quem estuda história. Tivemos algumas invasões no Brasil de protestantes, franceses huguenotes, nós vamos ver depois, e holandeses também. Por quê
que nós não temos, vamos dizer assim, uma contribuição maior na nossa cultura, porque foi coisa mais passageira. Somente fez diferença, somente houve implantação dos evangélicos ou protestantismo no Brasil quando vieram missionários para evangelizar, para morar aqui. Não porque foram expulsos do seu país, não porque queriam outro lugar para morar, como aconteceu com alemães, com ingleses, quando em 1808, quando vem a família real para o Brasil, mas quando eles vêm com esse objetivo, porque aí permanece, aí tem a continuação até os dias de hoje. Então, nós tivemos no período da invasão holandesa, em Pernambuco, eu cito a invasão holandesa, porque foi a que durou mais. 1630 a 54, a Igreja Reformada tornou-se oficial. Ali, né? Foram criadas 22 igrejas locais, congregações, 2 presbitérios, Pernambuco e Paraíba, e até mesmo um sínodo, o Sínodo do Brasil, ocorre em 1642 a 1646. Mais de 50 pastores ou pregadores serviram essas comunidades. A Igreja Reformada realizou uma admirável obra missionária junto aos indígenas. Além da pregação, ensino e beneficência, foi preparado um catecismo na língua nativa. O objetivo, o projeto de Maurício de Nassau, era que fosse feita uma tradução da Bíblia na língua indígena e uma futura ordenação de pastores indígenas. É que não deu tempo para se fazer isso, mas é algo bom de se pontuar. O que acontece? O catolicismo, cada catolicismo é diferente, dependendo da região, né? O brasileiro, ele vai ser bem diferente do que era lá em Portugal, do que era na Itália, no berço do catolicismo, vai ser diferente. Vai predominar uma religiosidade popular. O brasileiro é diferente. O brasileiro é fruto de mistura de raças. Então, por mais que ele seja catequizado, colonizado, ele tem as suas próprias nuances, né? Uma coisa interessante eram as festas que aconteciam. Quem já estudou Idade Média sabe que os vitrais nas igrejas, na época da Idade Média, era chamado da Bíblia do iletrado. Por quê? Porque eles não sabiam ler, eles não tinham acesso à Bíblia. Então, o que eles conheciam da Bíblia? O que estava ali naquela cena pintada no vitral. Era isso que eles conheciam. As festas aqui no Brasil Colônia é o que ensinava o povo. Então, a festa do Divino Espírito Santo, a festa na Quaresma, essas festas que mostravam ao povo alguma coisa do que seria a Bíblia, né? Mas Daniel Kidder, ele vai dizer, se a finalidade dessas demonstrações é a edificação do povo, poderiam se adotar métodos mais fáceis e proveitosos, como meia hora de leitura das Sagradas Escrituras, que nós comentamos ontem. Meia hora, acho que é muito para o povo de hoje que não tem tempo para nada. Imagina, meia hora lendo. Mas isso vai aprender muito mais do que ficar fazendo festa. Vai ser mais barato. Então, se o povo recebe a Bíblia e lê meia hora, ele vai aprender muito mais do que as dispendiosas cerimônias da Semana Santa durante anos e anos consecutivos. Pode passar. Helena Morley foi uma menininha lá em Minas Gerais, em Diamantina, que ela conta como que ela via essa festa, aquele olhar de criança. O que ela enxergava na festa? É bem interessante esse livro, Minha Vida de Menina. Ela vai narrando as coisas que acontecem com ela. E ela falava assim, que ela foi assistir a procissão de cinzas no século XIX, acho que aqui eu não pus a data, mas ela fala assim, olha, foram tantos santos, mas tantos santos, que nem vovó, nem minhas tias conheciam todos. São José ia com o menino Jesus no braço e uma bola na mão dele. As negras da chácara estiveram me dizendo que aquela bola é o mundo. Se ela cair no chão, o mundo arrasa. Então, se a bola caísse, cuidado. Quando eu era pequena, eu podia acreditar nisso. Mas hoje eu sei que é bobagem.
A serpente saiu enrolada no corpo de Eva, que tinha uma maçã na mão. São Roque saiu com uma barba grande. Todos disseram que nunca viram São Roque barbado. Atrás dos santos iam os penitentes, batendo nas costas com chicote, mas era de palha. Eu gostei muito da procissão, mas meu pai disse que parecia um carnaval. E mamãe achou que era um grande pecado ele dizer isso. Então, é interessante essa visão da menina. Gente, vocês viram a confusão? São José com o menino Jesus, e aí também tem a Eva com a serpente. Então, como é que isso ensina alguma coisa ao povo? Como que o povo vai aprender alguma coisa disso, que era o que eles tinham na época? Em 1808, o que acontece? Os portos são abertos, né, do Brasil. As outras nações, Inglaterra e Portugal, vão assinar um tratado de comércio e um artigo importante que vai tolerar a prática de outros cultos, com limitações, é claro, e restrições. As igrejas tinham que ser casas residenciais, não podiam ter a aparência de templo, com respeito à religião católica e sem qualquer tentativa de fazer prosélitos. Proselitismo proibido. E para os primeiros ingleses que vêm, os anglicanos, sem problema nenhum. Porque eles não tinham muito objetivo de evangelizar mesmo. Eles queriam um lugar que eles pudessem cultuar. E diz que eles teimaram muito para conseguir isso. E aí alguém chegou e falou assim: olha, esse povo não tem religião. Eles dizem lá que é a religião da igreja da Inglaterra, mas eles não têm religião. Mas eles são teimosos. Então você concede logo isso para eles, porque eles vão fazer o templo deles e nunca mais vão entrar lá. Mas se você não conceder, vão ficar encrencando. Então conceda logo. Então, com a vinda da família portuguesa, os núncios apostólicos chegam ao Brasil. Agora o Brasil começa a ser vistoriado. O Brasil começa a ser visto, a ser enxergado. O clero, que vivia do jeito que queria, porque estava aqui tão distante, né? Agora eles são fiscalizados. Agora eles vão ter que prestar contas e vão então denunciar a ignorância do povo, a falta de cultura do clero e as transgressões do celibato. Os padres vivem publicamente com concubinas rodeados de filhos. Era uma realidade. Eu lembro a primeira vez que eu fui para Fortaleza. Sabe aqueles menininhos que ficam contando a história do lugar para a gente, né? E eles disparam, eles vão falando. E aí tinha uma casa, que ele falou assim, nessa casa, viveu José de Alencar. E José de Alencar era filho de um padre. Devido à fraqueza da carne, o padre teve relacionamento com uma prima. E aí nasceram muitos filhos. Eu achei muito engraçado essa colocação que ele falou, né? Devido à fraqueza da carne, o padre tinha muitos filhos. A semelhança entre a Europa e as vésperas da Reforma. Tem alguma ansiedade aí no povo? O povo já estava cansado de não saber nada, né? Gente, nós estamos falando de 3 séculos depois de renascimento, de descobrimento, de humanismo, 3 séculos depois. E o povo continuava na ignorância. Então, eles queriam também a autonomia da Igreja Nacional. Eles queriam, o clero estava sendo desprestigiado por conta dos costumes corrompidos dos sacerdotes. A igreja estava se esvaziando. A religiosidade popular, ela proliferava. E vocês sabem que quando o povo quer praticar a sua fé sem uma regra, vale tudo. É simpatia, é tudo, é arruda e por aí vai. Tem uma história interessante desse período de uma moça que ela queria casar e o pai dela não queria que ela casasse, que ela escreve um bilhetinho para a Virgem Maria, ela taca fogo e a fumaça vai levar o recado dela para o céu.
E aí dá certo o casamento, então ela é atendida no pedido dela. Vocês podem tentar. Quiserem alguma coisa, escreve e a fumaça vai levar o pedido direto. Como nós temos, né, o sacerdócio universal, qualquer um pode se dirigir a Deus. Não precisa de bilhetinho, né? Eu conheci Jerusalém, e lá em Jerusalém tem um muro das lamentações que as pessoas enfiam bilhetinhos com pedidos. E nós estávamos ali na excursão, pessoas de várias igrejas, mas eu achava que ninguém acreditava nisso, que você vai colocar o bilhetinho ali e vai funcionar. Mas de repente eu vejo até a esposa do pastor tirando o papel e pedindo caneta para escrever o pedido. Eu fiquei, mas o que está acontecendo? Nós vamos fazer o nosso pedido, vamos colocar ali na fresta do muro. Eu falei, gente, vocês estão acreditando nisso? Vocês não podem orar direto a Deus e Ele não vai escutar? Deus agora vai ler o bilhetinho, não vai escutar você? Ele não é onipotente, onisciente, onipresente? Aqui, esse muro é mais santo do que o seu quarto, onde você fala com Ele. Então, às vezes, você vai pegando uns caminhos que não levam a nada, né? Olha o que se dizia, o Brasil... Gente, prestem bem atenção, isso não é frase de protestante. Isso não é frase de protestante. Antônio Joaquim de Melo, bispo de São Paulo, em 1858, ele disse isso: o Brasil não tem mais fé. A religião aqui está quase morrendo. Não restam dela mais que aparências exteriores. As grandes festas, que de hábito terminam pela devassidão nas classes populares e uma idolatria em relação às estátuas, mas aquele que é o caminho é o bispo que está falando, idolatria em relação às estátuas, mas aquele que é o caminho, a verdade e a vida é desconhecido. Para este estado a que chegamos, na educação da juventude, para esse desmoronamento da ordem social, devido aos princípios subversivos e anárquicos que corroem os filhos da luz, não existe para mim senão um remédio, o remédio único. Senhor, é uma concordata franca e leal com a Santa Sé. Desse modo, os bispos, reavendo seu papel natural, vão recobrar o seu antigo poder moral de que tanto precisam e que perderam. Vão se dedicar à reforma dos costumes, à melhora da educação e serão um esteio para a pátria. Por nossa pátria oramos. Hoje nós temos visto essa derrocada também de valores, de princípios. E o que o bispo dizia? Só um retorno àquele que é o caminho, verdade e vida. Quais foram as condições favoráveis? E agora nós vamos falar de contribuições de reforma na história do Brasil. Quais as condições favoráveis? D. Pedro II. Quando eu escrevi o livro sobre o protestantismo brasileiro, eu me apaixonei por D. Pedro II. Que governador! E eu gosto de destacar nos meus livros, eu disse que o homem e a mulher escrevem diferente. Eu não destaco o grande político, o rei D. Pedro II, eu destaco o pai, o esposo, o trato que ele tinha de carinho com a princesa Isabel. É incrível a poesia que ele escreve quando a esposa dele morre. As cartas que eles trocavam. É uma coisa assim muito bonita de ver. E ele perseguia a erudição. Quando, até ele se comunicava com o protestante quando sabia que tinha feito alguma viagem. Ele foi lá na casa do Roberto Calley, quando voltou da viagem do Egito, de Israel, porque ele queria saber mais. Ele gostava de viajar, ele gostava de conhecer. Então, era um homem muito culto. E era letrado liberal. E segundo, foi a relação entre a Igreja Católica e o Estado durante esse mesmo período. O terceiro é o surto migratório,
O que está acontecendo nos Estados Unidos? O que acaba de acontecer? A Guerra de Secessão. Então, muitos escravocratas, com a libertação dos escravos, ali no sul dos Estados Unidos, perdem suas fazendas, perdem a guerra, aquela guerra civil horrorosa que acontece lá, e eles têm então vontade de sair do país. E eles vêm para o Brasil, eles são acolhidos no Brasil. E outros imigrantes também. Então, esses fatores vão contribuir para facilitar o transplante das missões protestantes. Isaac Nicolau Salum, ele diz, a introdução do protestantismo brasileiro é de ontem. Nós estamos falando, gente, de século XIX. E não é começo de século XIX, é metade do século XIX, final do século XIX. Então, é de ontem, não é coisa antiga, não. É engraçado essa carta que é enviada falando do Brasil. O Império Brasileiro é do tamanho dos Estados Unidos, tem uma população de 10 milhões de habitantes, o Brasil inteiro. O governo é justo, é estável, é sábio, oferece vida, liberdade, prosperidade. O povo do país é polido, é liberal, é hospitaleiro. O povo tem grande admiração pelo povo americano. Está na condição de receber um cristianismo mais puro. Aí eles começam a pedir missionários para o Brasil. Aí está uma cena do Rio de Janeiro naquela época. Bonito, né? Sempre foi uma cidade maravilhosa mesmo. Pode passar. O que dizia a Constituição Imperial de 1824? Artigo 5º, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Será permitida a todas as outras realizar seus cultos domésticos ou privados em casa, para este fim destinada sem qualquer aparência exterior de templo. Pode, mas discreto. Mas culto público, não. Pode passar. Quando Dom Pedro I assina lá, né, se torna rei, ele assina na Constituição que ele jura manter a religião católica apostólica romana. A imperatriz Maria Leopoldina jura aos santos evangelhos obedecer. Eu gosto mais do juramento dela, não é? Ela jura aos santos evangelhos obedecer. É só uma curiosidade. Pode passar. Então, coitado do brasileiro, ele estava cercado de índios pagãos selvagens, de negros supersticiosos, adoradores de demônio e agora herege protestante. Está lascado, né? É muita coisa para aguentar. Eu vou conviver com pagão, eu vou conviver com adorador de demônio, eu vou conviver com herege. Então, há um medo muito grande. É uma época muito difícil, porque começam perseguições. Ora, a orientação dos bispos aos paroquianos de Bragança Paulista. Lembramos aos caríssimos paroquianos que evitem com máximo cuidado qualquer comunicação com hereges em assunto religioso. Todos os que dão seu nome a qualquer seita religiosa, mesmo sem intenção de aderirem a ela, incorrem em excomunhão reservada de modo especial ao sumo pontífice. Do mesmo modo, nessa excomunhão, os que assistem às suas reuniões ou serviços religiosos. É proibido, sob pecado mortal, assistir, ainda que por espírito de curiosidade, às pregações, conferências ou cerimônias religiosas de tais seitas. Isso em 1910. Então, você será excomungado e você está proibido. Vamos falar um pouquinho da mulher. Como que era a mulher brasileira naquela época? O Rio de Janeiro tinha a Rua do Ouvidor, que era uma rua da moda. E a moda era muito a francesa. As mocinhas, as filhas dos grandes fazendeiros, elas aprendiam francês. E elas gostavam das revistas que vinham de Paris para saber qual que era a moda. E uma delas disse, eu estive na Rua do Ouvidor, a mais elegante do Rio.
É tão estreita que a passagem de veículos não é permitida. A rua toda é calçada para os transeuntes. Nunca vi lojas mais lindas, é uma estadunidense que está falando, nunca vi loja mais linda em Nova York ou Brooklyn. Olha o Rio de Janeiro arrasando. Fiquei especialmente encantada com uma loja em que se vendiam chapéus. Então, o Brasil já tinha lá na corte, né, lojas com artigos importados, lojas que as mulheres gostavam. As coisinhas que as mulheres gostam, né? A falta de relevância da mulher na história do Brasil. Uma coisa que me chocou nas minhas pesquisas, quando eu li uma biografia sobre o Joaquim Nabuco, ele vai escrever uma biografia do pai. E nessa biografia do pai, uma biografia de 1.500 páginas, 1.500 páginas falando sobre o pai dele. A única referência que ele fala da mãe é na página 958, e ele diz o seguinte: a mulher com quem ele se casou. Gente, eu escrevo sobre meu pai e eu chamo a minha mãe de a mulher com quem ele se casou. Então, a dona Ana Benigna conta a história que ela foi muito atuante, ela ajudou muito o marido, ela recebia as pessoas, ela fazia banquetes, mas ela não era digna de menção. Por quê? Porque o primeiro dever de uma mulher honesta é não ser conhecida. A mulher não deve ser conhecida, Ramalho Ortigão falou. Olha que legal, estude a geografia, leia alguma boa história, mas não se atire a poesia, porque mulher que se faz poeta, põe o marido pateta. E tinha o versinho: mulher que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba nada. Então, a mulher do Brasil era subordinada, dependente do pai ou do marido, era propriedade do homem, silenciada pelo homem, não tinha nenhum acesso à educação. Eu coloquei aqui, gente, um jarabê, que era essa janelinha. Muitas mulheres só saíam de casa para serem batizadas no dia do casamento e no enterro. Então, tinha janelinhas que ela esticava a mão para passar o troco ou para pagar o vendedor que ia à porta dela. Né? Era esse contexto de Brasil colonial. Ela não tinha nenhum acesso à educação, nem a espaço público. Quando que ela começa a encontrar esses espaços abertos? Com a religião e com acesso à escola e à igreja. Podemos passar? No Império, as relações entre os dois sexos é bem essa questão de territorialidade, né? Esse território é da mulher, esse território é do homem. O mundo doméstico pertence à mulher, o mundo urbano pertence ao homem. Mas sempre no campo escolar, no ensino, vai se abrir porta para a mulher. Elas vão começar a dar aula nas escolas paroquiais ao lado das igrejas, e as educadoras estrangeiras que vêm também começam a ensinar as meninas. Enquanto o homem branco recebia instrução, o índio era catequizado, né? Nós vemos que a mulher não tinha instrução, só bastava que ela soubesse as prendas domésticas. Somente com a lei de 15 de outubro de 1827 houve o provimento de classes femininas. Esta mesma lei tornou obrigatória a implantação de aulas de primeiras letras em cada freguesia para acabar com essa exclusão. Graças a Deus, aí a mulher começa a receber educação. Então, esse Brasil que a gente está falando é um Brasil de letrados, né? São poucos que têm acesso a essa cultura. E aí começa ainda, você tem uma igreja que a missa é em latim, que o sacerdote está meio escondido e que o povo não recebe instrução. Erasmo Braga, ele diz: aponte no Brasil as regiões onde tem o analfabetismo está recuando. Aponte as regiões onde há uma atuação fecunda, onde a vida está mais organizada. Vocês vão encontrar os cultos evangélicos.
Sabe por quê, gente? O judeu, ele era chamado do povo do livro. Quando vem o Velho Testamento para o povo judeu, com Moisés, às vezes as pessoas falam, por que Jesus era judeu? Que preferência de Deus é essa? Por que não era brasileiro? Porque aquele povo era um povo que gostava de transmitir conhecimento. Deuteronômio vai falar que o pai deveria ensinar a criança em todo momento, andando pelo caminho, em casa, ao deitar, ao levantar. Então, era um povo que transmitia conhecimento. Imagina o brasileiro, que às vezes é um povo sem memória. Que será que ficaria dessa história até hoje? Será que chegaria até nós, essa transmissão oral? E o povo evangélico, ele é um povo que lê a Bíblia. Eu tive alunos na faculdade teológica que, quando a gente passava a leitura, eles reclamavam. Os universitários aqui não fazem isso, né? Adoram ler. Mas, geralmente, reclama e quer o livro mais fininho para fazer uma resenha, para fazer um trabalho. E eu dizia, vocês estão fazendo o curso errado. Se vocês estão estudando teologia, vocês vão ter que ler e ler muito. Então, essa incentiva à leitura, a abrir a mente, ao aprendizado, surge, é uma contribuição bem forte do protestantismo. O que ficou de bom para o Brasil? Vamos pensar nisso. Quais as contribuições da reforma que chegaram ao novo mundo? Primeira coisa, gente, distribuição de Bíblia. Antes de chegar missionário, chegou a Bíblia. Isso, a Bíblia em português. Não é a Bíblia em latim, não. Bíblia em português. Se o povo não sabia nem ler português, ia saber ler o latim. Então, Bíblia em português. Pregação de salvação só pela fé, só por Cristo. Salvação só pela graça. Essa é uma contribuição, como a Gláucia falou ontem, contribuição espiritual. A exclusão de intermediação. Tem uma historinha que eu achei muito interessante. Diz que uma senhora chegou no confessionário e começou a confessar as culpas dela, os pecados. E falou e parou. Aí ela disse, agora, senhor padre, o senhor começa a confessar os seus para mim. Padre, o quê? Agora o senhor confessa seus pecados para mim. A Bíblia não fala que nós temos que confessar nossos pecados uns aos outros? Então, comece a confessar para mim. Então, essa exclusão desse intermediador, desse mediador, esse sacerdócio universal, foi uma coisa muito boa. Mas para que o povo conhecesse essas 5 solas, essa pregação, esses 5 postulados da reforma, ele precisava ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. A melhor e a maior contribuição da reforma foi a divulgação da Bíblia Sagrada, sem dúvida. Vamos avançar. Começa a introdução em 1814 das Bíblias, de forma bem discreta. Aqueles navios que chegam da Inglaterra trazem alguns exemplares e vai aos pouquinhos, vão deixando aqui no Brasil. E essa distribuição pura e simples entre as pessoas, entre as famílias guardavam a Bíblia com carinho, com amor, emprestavam para o vizinho, porque era só aquilo que tinha, às vezes, numa região imensa, era só aquela Bíblia. Então, eles valorizavam. Hoje a gente tem tanto que a gente não dá valor, né? Pode passar. Agora, além, isso aqui eu já falei, pode passar. O que começa a acontecer, gente? Divulgação de Bíblia protestante no país, perseguições. Quem que distribuía essas Bíblias? Os comportores. Ontem, Karine, quando terminou de cantar, ela falou que dedicava a Bíblia ao trisavô dela. Ele foi um comportor, alguém que distribuía a Bíblia. E ele perdeu as 2 pernas, foram amputadas porque ele teve a peste bubônica. E, mesmo assim, ele viajava e levava a Bíblia para distribuir. E quando ele chega em Barra do Corda, que é aqui no Maranhão, ele é espancado, ele é apedrejado, e as Bíblias foram queimadas. Então, nós temos aqui
no nosso auditório, né? A Gláucia, a Karine, que sofreram, a família sofreu essa perseguição. Meu pai, quando ele decidiu se tornar evangélico, ele foi expulso de casa. E ele chamava Sebastião, em homenagem ao São Sebastião. E tinha uma quadrinha que falava: São Sebastião, meu santo que podes, livrai-me da peste dos malditos bodes. Os bodes eram os crentes, os protestantes. E eu falava assim: puxa vida, deram o nome do santo Sebastião para o meu pai, e ele não livrou dos bodes. Pelo contrário, meu pai se tornou bode também. Então era muito preconceito, achando que o protestante ele tinha o pé parecido com o de bode, por isso esse nome. Muitas vezes os missionários tiveram que tirar as botas, tirar o sapato para mostrar que o pé era normal. Então houve muita perseguição. E a perseguição chega a um ponto. Pernambuco, por exemplo, é um país que foi um estado da onde eu sou, né? Meu pai era pernambucano, um estado de maiores perseguições. Salomão Gisburg foi um evangelista e ele foi um dos mais perseguidos. O bando do cangaceiro Antônio Silvino foi pago para matar Salomão Gisburg. Mas quando ele estava lá de tocaia, né, esperando o culto terminar para matar aquele pregador, ele foi tocado pela mensagem. E conta a história que, emocionado, ele decidiu não matar o pregador e se tornou o defensor do protestantismo. Quando ele foi preso, ele lia a Bíblia no cárcere para os companheiros. E esse pregador, ele escreveu em 1902 que os jesuítas organizaram uma liga contra os protestantes e estão, de certo modo, persuadindo os pregadores a não dar emprego aos membros de nossas igrejas. Não tinha emprego, não tinha lugar de sepultura. Os hereges protestantes não tinham cemitérios para ser enterrados. Eles não tinham o casamento validado. Então, muita coisa acontecia que era muito difícil a vida para o protestante naquela época. E foi promovido em 22 de fevereiro uma queima de Bíblias, bem ao estilo medieval. Século XIX, Idade Média, Inquisição, século XII, século XIII, XIV, aqui queimando Bíblia. E aí, eles queimaram essas Bíblias e antes eles já proclamaram, como se fosse uma coisa muito boa. Olha, vão ser queimadas 26 Bíblias, 42 Novos Testamentos, 45 cópias de Mateus, e por aí vai. Livros, jornais. Só que na hora que eles viram na queima, eles perceberam que tinha uma Bíblia católica no meio, e a cidade começa a ficar agitada com aquilo. E 2 semanas antes era publicado, e pode avançar, houve uma revolta na imprensa contra a queima de Bíblias. Eles diziam: o procedimento audacioso, intolerável desse frade italiano, insistindo em queimar pela segunda vez na praça pública o código religioso dos povos mais civilizados do mundo, é suprema injúria, atirar da face da Constituição do nosso país, que garante liberdade de consciência em toda a sua plenitude. Não é erro de português não, viu, gente? É o português da época de 1903. Então, 40 anos antes da chegada dos missionários, a Bíblia já começa a ser distribuída. A outra importante contribuição vai ser a educação. Podemos avançar. E nessa educação, nós vemos desde lá, que é um marco da reforma do humanismo, o Renascimento, essa invenção da imprensa, e a primeira coisa que é impressa é a Bíblia. A Bíblia de Gutenberg é a primeira coisa que foi impressa. Pode passar. O que aconteceu? O que os reformadores diziam? Lutero dizia, ele insiste nessa educação do homem. O homem precisa ser educado. Os pais têm que cumprir esse papel também,
de proporcionar a educação. E ele fala que ao lado de cada igreja tem que haver uma escola. Calvino, outro reformador francês, ele dizia que a igreja tinha que ter uma classe de professores, de oficiais, que é voltado para a missão. Em 1559, ele funda a Universidade Academia de Genebra. E Calvino indagava: que costume é esse de professar o evangelho sem saber o que significa? Quando você tem uma fé que você não sabe defendê-la, e você não sabe, não conhece os princípios dela, isso não é fé, isso é credulidade. Você está crendo sem saber no que você quer. E a Bíblia nos recomenda que nós devemos saber a razão da nossa fé. Fé racional, eu sei por que eu creio, eu sei em quem eu creio. Então, que costume é esse de você professar uma fé sem saber o que significa? Para os papistas que se deixam dominar pela fé implícita, tal coisa pode ser suficiente. Enquanto se criticava os protestantes distribuindo Bíblia, se falava: os protestantes são fraquinhos, eles precisam estar lá com a Bíblia. Nossos párocos, só com livro de missais, só com catecismo, eles já vão e já fazem o que tem que fazer. Eles não precisam. Então, para o cristão não existe fé sem conhecimento. Não há fé onde não há conhecimento. No período pós-reforma, o século 17 e 18 vai testemunhar os avanço, desdobramento da atividade cristã. Pode passar. Nos colégios protestantes, nós temos os presbiterianos, criando a primeira escola aqui no Brasil, em 1868, os metodistas, criando em 1881, os batistas, com Ana Begby, criando o Colégio Batista em São Paulo, em 1902. Pode passar. As missionárias norte-americanas, elas deixam seus países. Quando Karine cantou, da linda pátria estou muito longe, as missionárias que eu coloco no meu livro, quase todas narram a saudade que elas sentiam. Mas essa Ana Begg, que vem recém-casada, que deixa a família nos Estados Unidos, e que conta que chorava com saudade da mãe, com saudade do pai. Ela não quis mais voltar. Ela morreu no Brasil. Ela ficou 60 anos trabalhando aqui, cuidando das crianças brasileiras. Então, era um amor muito grande dessas mulheres que vieram. As missionárias, elas ocupam um espaço importante, né? Nós temos aqui a figura de 3 delas. A Marta Watts, ela é amiga do presidente Prudente de Moraes. Ele foi governador do estado de São Paulo, ele quis indicá-la para a pasta de educação. Ela não aceita, porque a prioridade dela era o colégio, mas são todas mulheres muito especiais. E elas conhecem métodos pedagógicos avançados que já havia nos Estados Unidos e elas trazem para o Brasil. Essa congregacional Sarah Kalley, ela foi uma compositora, uma evangelista, uma pintora, uma escritora. Esse livrinho que ela escreveu, eu tenho em casa, Alegria da Casa. Ele foi distribuído nas escolas públicas em 1880. É tão engraçado esse livrinho, porque ele fala de tudo. Ele fala da maneira de armazenar o alimento, do cuidado da casa, e ela coloca versículos bíblicos também. É bem interessante o livro que ela escreve, que foi adotado nas escolas. A metodista Martha Watts é essa que vem. É bem interessante aqui, gente, é uma mulher solteira que ela vem para cuidar das meninas. Ela vem para uma escola de mulheres e ela vem enviada por uma sociedade de mulheres. Mulher que vem ensinar mulheres e enviada por uma sociedade feminina lá dos Estados Unidos. Aqui ela está com os alunos do Colégio Piracicabano, lá em Piracicaba, em São Paulo. Ela é bem conhecida, hoje nós temos a Unimep, uma grande universidade que foi originada aí.
E ela dizia, acho um trabalho precioso educar as meninas para que saiam e ensinem seu próprio povo. Não seja muito difícil encontrar boas meninas que, com a pequena ajuda nossa, possam se sustentar lecionando, trabalhando em casa, enquanto estudam para se preparar para o trabalho em campos maiores. E a educação sempre unida à evangelização. Martha Watts, ela dizia, evangelizar e civilizar. Educar e civilizar. Então, a Anna Bagby dizia, quando essa instituição deixar de ganhar almas para ti, Senhor, deixe-a morrer. Uma escola fundada com um propósito. Ela ficou 62 anos como missionária, falei para vocês. E aqui é uma igreja que começa com trabalho de mulheres, a Igreja La Batista da Lapa, o colégio dela, lá em Perdizes, em São Paulo. A presbiteriana Carlota Kemper. Uma história interessante de Carlota é que ela se considerava muito feia. Hoje eu estava conversando com a minha prima e falando dessa questão da beleza. De pai que fala que o filho é feio, alguma coisa assim. Carlota, o pai falou assim para ela, filha, você precisa ser muito simpática. Você precisa ser uma pessoa muito agradável para conseguir marido. Mas por que, papai? Porque você é muito feia. Tadinha. Você é muito feia. E ela não gostava de tirar foto. É difícil achar foto dela. Tem uma foto de um grupo de missionários que ela está bem de lado, assim, todo mundo olhando para frente e ela de lado. Né? Ficou aquela marca e ela realmente não casou. Mas ela é citada como a mulher mais culta do Brasil. Era poliglota, mulher enciclopédia e a senhora bondade. Ela era brilhante e vigorosa, foi uma verdadeira mestra. Temos hoje o colégio Carlota Kemper. Um personagem de enorme importância, falar de um homem, Erasmo Braga. Não sei quantos aqui já viram um livrinho de Erasmo Braga. Meu pai estudou no livro de Erasmo Braga. Estou chamando vocês de velhos, né? Mas eu lembro desse livro lá na minha casa. Não estudei nele, mas gostaria de ter estudado. Porque tem fábula de Esopo com fundo moral, segunda série. Enquanto hoje as crianças, não sei hoje, mas na minha época era meio o gato mia, o gato pegou a bola, não sei, alguma coisa assim. As crianças, é uma cultura tão rica a mais do passado. Eu não sei porque o povo não gosta das coisas do passado. Gente, o pessoal era muito mais instruído. Você terminava um primeiro grau com uma cultura que hoje quem termina faculdades não tem. Era realmente histórias, não é historinha para boi dormir, não, histórias profundas, meio filosóficas, que tinha nessa série. E muitos anos, muitas gerações foram preparadas com esses livros. Ele dizia que a educação deveria ser a forma que o protestantismo se infiltraria, de modo gradual e definitivo na sociedade brasileira, do início do século XIX, e a transformaria de forma integral. E hoje, a nossa questão, e a gente vê a preocupação quando surgem as perguntas, e hoje? Nós falamos de passado, fizeram assim, fizeram assado, foi assim, foi desse jeito. Mas e hoje? A distribuição de Bíblias, graças a Deus, continua. Nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil, que é sem fins lucrativos e distribui a Bíblia. E já distribuiu, gente, em 2016, 150 milhões de Bíblias e Novos Testamentos. Então, existe muita distribuição. Como eu disse, tem casas, na minha casa mesmo, se eu tiver 10 Bíblias, eu acho que é pouco, eu devo ter mais do que isso, porque tem uma tradução assim, outra diferente, Bíblia de estudo, né? Então, passando. Os colégios protestantes, eles também continuam. Continua, tem o Mackenzie, tem outros, né, colégios protestantes. Mas o que está mudando? O que está pegando? Por que não está acontecendo um impacto na sociedade? Porque o educar
educar, o evangelizar e civilizar foi mudado. Agora você tem que buscar o quê num colégio? A excelência acadêmica, de gestão, a educação inovadora, de qualidade. Você tem que alcançar níveis de excelência, de dimensões acadêmica, emocional e espiritual, para garantir, aí que mora o perigo, a sustentabilidade da instituição, para atuar como responsabilidade socioambiental, para ser comprometida com a educação de qualidade. Não estou dizendo que isso é ruim, tudo coisa boa. Formação integral do ser humano, um aprendizado engajado na transformação da sociedade, tudo coisa boa. São palavras-chave desse mundo moderno. O que você quer para o ano de 2018 na sua vida? Sucesso, dinheiro, saúde, bom emprego, não é isso? O nosso corpo clama por coisas melhores, nós ansiamos coisas melhores. Então, palavra-chave desse mundo moderno é excelência, é sucesso, é gestão eficaz, é educação de qualidade, responsabilidade socioambiental. Excelente propósito, em um tempo em que o evangelizar não é mais permitido. É proselitismo, você não pode, você não deve. Mesmo que você ache que aquilo vai melhorar a situação da pessoa, mas você não pode falar. O civilizar não é mais necessário, somos todos civilizados. Como o povo brasileiro é civilizado, não é, gente? Que orgulho de ser brasileiro. Que civilização mais boa, que política melhor impossível. Tanta coisa boa que a gente vê, que arte linda, que literatura maravilhosa. Que comportamento social excelente, que jovens engajados, comprometidos com a melhora da sociedade, ou com o próprio umbigo, ou só com o que eu quero, o que me dá prazer. Será que nós estamos com responsabilidade? Tudo muda, tudo passa. A frase que eu não aguento mais escutar, hoje é diferente. Isso foi no seu tempo. Hoje não é assim. Hoje é diferente. Tudo muda, tudo passa, céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras, Jesus disse. Tudo vai passar, mas não a palavra de Deus. No século XIX, aquela Marta Watts, que foi para Piracicaba, ela poderia ter dito em seu funeral: não choreis por mim, eu estou segura em meu lar para sempre, chorai pelo Brasil. Orai pelo Brasil, minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Dai ao Brasil a única coisa que pode torná-lo liberto. Por que está assim essa sociedade? Porque está se desprezando os valores eternos. Dai ao Brasil a única coisa que pode fazer diferença, a Bíblia aberta. Isso foi falado, gente, em 1800. A educação cristã, o evangelho puro, missionários. O Brasil precisava de missionários plenos do Espírito Santo. Hoje vem poucos missionários para o Brasil. Os outros países já consideram que o Brasil já está evangelizado. Não precisa mais de missionário aqui. Então, o que nós vamos clamar? Missionários plenos do Espírito Santo? Ou cristãos? Todos nós, plenos desse Espírito Santo. Pode passar? Precisamos sempre voltar aos princípios da reforma, que não é de Lutero, que não é de século XVI, que é de Cristo, é do século I da humanidade, é do cristianismo. Só as Escrituras são palavra de Deus. Só a fé salva, não é obra, não é para meu orgulho. Só a graça de Deus. Não é com indulgência, não é com penitência, não é com promessa. Só Jesus Cristo é o Salvador, é o mediador. E só Deus é digno de glória. Vamos concluindo, pode passar. Então, teve um protestantismo de imigração de alemães, suíços, ingleses. Isso é Robson Cavalcante, alguns devem conhecer. Foi assassinado pelo filho adotivo, um bispo episcopal, que ele vai dizer isso, que esse protestantismo de imigração ficou fechado em sua cultura. O protestantismo de missão se achava muito, nós temos a solução para vocês.
Mas teve coisa boa. Democracia, luta pela abolição, pela república, pelo Estado laico, pela instrução universal mista, profissionalizante, educação física, esportes, ensino do valor do trabalho, da sobriedade, da poupança, valorização da família, envolvimento em movimentos sociais, como o sindicalismo, fazem parte de um rico legado hoje esquecido e rejeitado. Quem se constitui o maior grupo da atualidade? Robson Cavalcante está dizendo, é o neo-pós-pseudo-pentecostalismo. O que é isso? Neo, é novo. Pós, posterior ao pentecostalismo. Pseudo, mentiroso. E, por quê? Porque não prega conversão e santidade. Mas neo-indulgências. Você vai ser abençoado contribuindo mais. Você vai conseguir um novo emprego. É a teologia da prosperidade. Cristo fala, no mundo você tem aflição, meu filho. No mundo você passa por tribulação, não é tudo mil maravilhas, né? Do novo nascimento ao sabonete de arruda tem sido um longo caminho, por onde passam os sócios evangélicos dos escândalos da República. Uma igreja insípida não salga nem salva um país enfermo. Enquanto nós continuarmos cristãos insípidos, católicos, protestantes, luteranos, batistas, pentecostais, seja o que for, enquanto nós continuarmos cristãos insípidos, sem ser sal da terra, sem ser luz do mundo, nós não vamos curar nosso país enfermo. Nós não vamos fazer diferença nenhuma. Enquanto nós estivermos querendo as coisas da moda, as coisas dessa sociedade pós-moderna, nós não vamos fazer diferença nenhuma. Uma igreja que barganha com Deus não entende quem Ele é. Uma igreja que só quer receber bênção, não entende a beleza da doação. Uma igreja que se isola, não entende a missão cristã da mutualidade. Uma igreja que não prega a palavra, não entende o ide de Jesus. Uma igreja que não ama, não cumpre a prática cristã. Uma igreja que não tem ousadia de combater a filosofia pós-moderna e se amolda aos costumes atuais, não faz diferença na sociedade. Uma igreja que não pratica a comunhão entre os membros, não é corpo de Cristo. Uma igreja que não chora com os que choram, não se alegra com os que se alegram, não perdoa, não compartilha o pão físico e espiritual, mas só busca os próprios interesses, é uma igreja que não é cristã. Jesus, nos seus últimos dias na terra, ele fez uma pergunta. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele, com todo o seu poder, ele pressentia que a fé ia acabar. E também são as palavras bíblicas, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade está se multiplicando, está crescendo, 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 e o amor está esfriando. Quando voltar o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha esse Salmo 11, no Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte, pois eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Quantos políticos, quantos corruptos, quantos desonestos estão fazendo coisas às ocultas, às escondidas, contra as pessoas honestas, contra os cidadãos carentes que precisam do amparo do governo. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós vivemos uma época de desconstrução. Nada mais é como era. Hoje é tudo diferente. Eu não tenho referência nenhuma, eu não tenho princípio, eu não tenho valor nenhum. Eu faço a minha vida, é tudo diferente. Mas qual é a pergunta que não quer calar? Destruídos esses fundamentos, o que faz o justo? Por quê? Porque estão sendo desconstruídos, mas não se está colocando nada no lugar.
Ninguém apresenta um sucedâneo. Ninguém apresenta uma mensagem nova, porque não existe uma mensagem nova que vai dar solução ao nosso país. A mensagem é a única, né? Cada dia, cada hora, os fundamentos destruídos. Martinho Lutero disse: eu não vou pôr os fundamentos da minha fé em pequenos deuses que podem ser destruídos em uma era atômica, mas em um Deus que tem sido nosso socorro desde as eras passadas e nossa esperança para os anos que virão, nosso abrigo no tempo da tempestade, nosso eterno lar. Esse é o Deus em que eu estou colocando o fundamento da minha fé. Esse é o Deus que eu rogo a vocês para adorarem nessa manhã. Esse é o Deus que eu rogo a vocês para adorarem por toda a sua vida. Só Jesus Cristo salva. É a razão, não é fé cega. É a fé, não credulidade. É Cristo, não sacerdotes. É a Bíblia, não as tradições. É os ensinos de Cristo, não os dogmas eclesiásticos. Jesus dizia: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Em vão vocês me adoram, mas vocês estão seguindo doutrinas de homens. Doutrinas de homens falhos, piores, desonestos do que eu. Os ensinos de Cristo, não os dogmas eclesiásticos. A glória a Deus, não aos homens. A salvação por fé, não pelas obras. Que Deus nos abençoe.